Vocês que já acompanham os vídeos por aqui sabem que eu gosto muito de buscar referências para todos os projetos, seja referências literárias, sejam musicais, até mesmo para direção de fotografia, pinturas, fotografias. Então eu gosto muito de carregar todas essas referências, carregar essa bagagem para, enfim, preparar o projeto da melhor maneira. E claro, gosto muito de assistir a filmes, principalmente, para trazer essas referências. E para essa noite não, eu busquei muitas inspirações europeias e russas. O cinema russo é um cinema que eu aprecio muito, né? Gosto muito de Andrei Tarkovsky, né? Principalmente para essa noite não, eu peguei muita coisa de Infância Diva e de Nostalgia. Nostalgia, na minha opinião, sendo talvez um dos melhores filmes até do Andrei Tarkovsky, embora eu goste de todos. Mas tem muito do personagem principal no Saul, né? Eu acho a cena da vela realmente uma cena sensacional, assim, da ida e volta dele, né? A vela apagar no meio do caminho. Esse até é um dos motivos de a vela estar na mesa durante a cena do Saul sozinho conversando com Deus. E claro, fora Andrei Tarkovsky também, Eisenstein, Dovzhenko, Kuleshov também são boas inspirações. E Europa, de fato, é um passeio, desde o cinema sueco, francês, espanhol, italiano também, principalmente. Gosto muito do trabalho do Ingmar Bergman, né, com Persona. De fato, as paisagens da Suécia também são muito bonitas, mas principalmente o trabalho dele de close, né, nas atrizes também é um trabalho fenomenal. Foi uma grande inspiração para a cena das meninas, com a Leona também lá no final. Cena que a gente grava no estúdio, né, com o fundo branco, enfim, esses closes nelas ali, a própria posição delas, que de fato passa essa ideia de que é um sonho, de que é uma memória, de que é até mesmo uma construção, né, principalmente naquela cena que elas estão todas juntas, mas tem muito de persona na criação daquelas cenas. A solidão também do personagem de Um Condenado à Morte, do Robert Bresson, cineasta francês, que eu gosto muito também, é filme meio que desse estudo de caso, né, que o filme se concentra praticamente todo na cela dele, na cadeia. Filme bem interessante que eu recomendo a todos também assistirem. E claro, fora Robert Bresson, também gosto muito dos trabalhos de Jean-Pierre Melville, Agnès Varda, Godard também, são grandes cineastas franceses com filmes ótimos que eu recomendo a todos assistirem. Sou muito fã de Jean-Pierre Melville, volta também a falar dele, já tinha falado dele em alguns outros projetos anteriores, mas é um cara que eu gosto muito, admiro muito o trabalho e segue sempre como inspiração em qualquer projeto que eu vou fazer. Luis Buñuel também, cineasta espanhol ali, principalmente nos trabalhos dele no início de carreira ali na época do cinema mudo, trabalho em preto e branco muito interessante e claro, eu acho que às vezes bons exemplos estão em filmes mudos porque de fato lá eles entenderam a importância da imagem, a importância do corte no cinema, depois que houve a invenção do som, né, que a gente conseguia ter os diálogos, ter trilha, isso fez com que muitos relaxassem na própria concepção das ideias, na própria montagem do cinema mudo, dá pra tirar muita coisa boa. O cinema italiano também é um cinema que eu admiro muito, gosto muito também por, enfim, já também ser da minha origem, né, já vem dos meus antepassados. Mas Federico Fellini, Vittorio De Sica e principalmente Michelangelo Antonioni, que eu acho que é um dos cineastas italianos que eu mais gosto, assim, realmente do trabalho, acho muito bom. Fizeram filmes como A Doce Vida, Ladrão de Bicicletas, O Eclipse e A Noite. A Noite é um filme que eu admiro muito, assim, realmente é terminar o filme assistindo sozinho, eu me levantar da cama e bater palmas, realmente é um filme sensacional, um filme que se chama assim por se passar numa noite, assim como Essa Noite Não, e um filme que mesmo que se passa apenas num espaço só, tem muitos personagens, muito elenco, muito bom, Marcello Mastroianni, Jeanne Moreau, Monica Vitti, realmente um elenco muito forte, que trabalham muito bem, fora todo o restante do elenco que trabalha, realmente fazem um filme memorável, que é muito bem dirigido pelo Michelangelo Antonioni, e excelentíssimo, bem fotografado pelo Gianni Di Villanzo. Ele e o Antonioni fazem um trabalho espetacular, realmente aquele filme perfeito, tem muita mensagem, tem muito diálogo muito importante, e dele eu tirei também uma das inspirações de fato, o Lucas e a Marcela irem bem vestidos para aquela cena do campo, né? No final também de A Noite eles acabam saindo para caminhar, eles estão meio que naquela crise, enfim, essa é uma inspiração também que eu tirei daí para colocar eles também lá no campo, bem vestidos, a Marcela com um vestido mais longo, o Lucas de terno, para enfim criar essa memória. E fotograficamente falando, dois filmes que ajudaram muito Essa Noite Não, assim como também os projetos anteriores que eu já tinha comentado nos vídeos a respeito dos outros curtas, foram Manhattan, fotografado por Gordon Willis, um dos melhores diretores de fotografia de todos os tempos, sem dúvida alguma. É um trabalho sensacional, assim, é um scope anamórfico lindo, né? Nova York é uma cidade sensacional, já tive a oportunidade de conhecer e, de fato, todo mundo que conseguir a possibilidade de ir para essa cidade, por favor, vá, é uma cidade fantástica de conhecer. E o Gordon Willis, fora ser de lá, conhece muito bem a cidade, é uma cidade muito preto e branco, fora muitos filmes noir
terem sido feitos por lá na década de 40 e 50, o anamórfico que o Gordon Willis usa retrata muito bem a cidade e também o filme em si, né? E tanto no preto e branco quanto no colorido, o Gordon Willis sabia muito o que estava fazendo, porque ele vinha com a proposta dele do contraste, né? Da relatividade, como ele gosta de chamar nas entrevistas. Sair de lugares com altas luzes para baixas luzes e vice-versa, ter de fato contraste na imagem, mesmo preto e branco, assim como colorido, através das cores, né? Personagens às vezes saírem da sombra, entrarem na luz, voltarem para a sombra, às vezes só escutar a fala de um personagem em sombra e não dê para ver ele. Essa foi até uma das ideias que ele deu para o Woody Allen na própria realização de Manhattan, né? O Woody Allen, por estar acostumado a trabalhar com outros fotógrafos no início, talvez menos experientes, caras que tivessem começando, muitos no início estão preocupados em trazer muita luz, de fato expor os atores, ter luz neles, porque às vezes até ficam com medo de um negativo vir subexposto. Então eles tacavam muita luz, tentavam fazer o mais básico possível, tinha pouca criatividade nesse sentido. E pelo Gordon Willis ter um grande domínio técnico, ele tinha segurança em poder ir até mais as beiradas, arriscar um pouco mais, né? E consequentemente uma das soluções que ele trouxe pro Woody é quando tem um diálogo, a câmera tá parada olhando para ela, com ela falando, e ela sai do quadro para ir até a cozinha, onde tá com a luz ligada, conversar com o Woody. E aí o Woody Allen perguntou para ele, tá, nós vamos colocar o quê? Um dolly, alguma coisa pra câmera andar até a cozinha? Ele, não, nós vamos ficar parados, dá pra escutar vocês. Então tu vê, é simplesmente aquele clique de perceber, poxa, pra que movimentar a câmera, pra que iluminar ali, pra que fazer isso, sendo que eu posso simplesmente ficar parado ouvindo vocês, porque tem essa possibilidade, afinal o filme tem som. Então tu vê, a escolha de fotografia não é só fotográfica, né? Existe escolha de arte, existe escolha sonora, que em união acabam fazendo filmes como Manhattan, que entrou para a história. Além, claro, de outra grande inspiração que eu sempre tenho, que é a Sangue Frio, filme fotografado pelo Conrad Hall, outro grande diretor de fotografia. Filme também com um anamórfico muito bonito, preto e branco. Inclusive foi num dos livros que eu já comentei em alguns vídeos anteriores que eu já havia lido, que é Masters of Light, que inclusive tem tanto entrevistas do Conrad Hall como do Gordon Willis, que tanto ele quanto numa entrevista do Andrei Tarkovsky que eu assisti antes de realizar o Essa Noite Não, que eles dão suas opiniões e chegam na conclusão de que preto e branco é a melhor forma de eternizar momentos e de fato as pessoas prestarem atenção no que mais importa num filme, que é a história. E tu vê, mesmo pegando essas inspirações anamórficas, a gente não rodou o filme de anamórfico, a gente fez um anamorfake, a gente adaptou lentes esféricas para anamórfico, né? A gente tinha e ainda tem um set de soviéticas disponíveis na locadora e a gente pegou essas lentes vintage da década de 50 e acabou alterando o buquê delas para ficar oval. Não estava muito preocupado com o lance da linha anamórfica, mas estava assim querendo esse bokeh mais oval, e como a gente não tinha lente anamórfica no momento, a gente fez essa adaptação e enfim, rolou super bem. Parabéns pro trabalho da Juliana aí também, que conseguiu puxar foco diretamente na lente. Sempre é bacana ver todas essas inspirações diversas, né, pegar um pouquinho de cada filme, um pouquinho de cada diretor, diretora e tentar de certa maneira aplicar nos meus filmes. Só que aí chega um dos problemas que eu vi no Essa Noite Não, é que eu não estava conseguindo passar para as pessoas que iam trabalhar, seja o elenco ou até mesmo a equipe técnica, um filme que eu conseguisse olhar para ele e dizer: pessoal, se vocês ainda não entenderam o que eu tô querendo dizer ou imaginar com Essa Noite Não, assistam esse filme. Não, eu não estava conseguindo encontrar isso. Estava difícil até mesmo porque, enfim, embora eu estava buscando muitas boas referências, de fato estava difícil encontrar algo que fosse semelhante. Até que um dia, semanas antes da produção de Essa Noite Não, eu encontro esse tal filme, que eu vou falar qual é no próximo episódio.